Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur Degedian, da Controla Finanças, e nesse vídeo eu vou te falar sobre estratégias de precificação para produtos e para serviços. Bom, quando a gente fala em precificação, a gente sempre pensa em colocar preço nas coisas, obviamente, mas normalmente a gente acha que é fácil colocar preço nas coisas. Então, o produto chegou lá na sua empresa, coloca aí 1,5, marca aí 2, marca aí 2,2, põe o preço e coloca na vitrine para vender, né? Ou na precificação, vou cobrar tanto no meu preço do serviço e a gente já vende o serviço por esse preço, vende o projeto por esse valor. Colocar preço em produto ou serviço não é uma coisa tão simples assim, tá? Ela parece ser simples, mas ela não é tão simples assim. Quando a gente fala em estratégias de precificação, eu não estou falando unicamente em a gente usar uma fórmula, colocar lá todos os dados que você levantou, por exemplo, e chegar num preço final. Tá? Isso é muito superficial. A gente usar só uma fórmula, simplesmente pegar o seu custo, lá calcular o custo que você tem do seu produto ou do seu serviço e aplicar lá numa fórmula e chegar num preço de venda, por exemplo, e vender por aquele preço, é muito superficial, tá? Apesar de que se você utiliza uma metodologia, uma fórmula para você calcular preço de venda, você já está muito na frente de muitas pessoas. Porque quando você utiliza uma fórmula para calcular preço, você com certeza já levantou custos variáveis que você tem, por exemplo, como os impostos, você considera também já a comissão de venda dos vendedores, né? Você considera também, por exemplo, taxa de máquina do cartão, a margem de contribuição que você quer ter, por exemplo, que você deseja ter naquele produto ou serviço para você chegar naquele preço de venda final. Então você já está na frente de muita gente porque você já sabe algumas coisas a mais, você já sabe, por exemplo, naquele preço de venda, quanto que você tem de margem de contribuição no seu produto ou no seu serviço. Mas não é tão simples assim. Quando a gente vai precificar, a gente precisa considerar algumas outras coisas, alguns outros fatores que são importantes para a gente colocar o preço adequado. Porque o objetivo do preço, qual que é o objetivo da precificação? Vamos começar pelo objetivo básico da precificação. O objetivo básico da precificação é, primeiro, a gente maximizar o lucro da empresa. Então, a gente sempre vai tentar vender pelo maior preço possível para maximizar o lucro da empresa, certo? Segundo ponto, a precificação, o objetivo da precificação é posicionar a sua empresa no mercado, aonde que a sua empresa, com seu portfólio de produtos e serviços, se insere lá no mercado, né? E o terceiro objetivo é dar perenidade para a sua empresa, dar longevidade para a sua empresa, praticar uma precificação que vai levar a sua empresa lá para longe, né? Não praticar uma precificação predatória que de repente você consegue ganhar um mercado lá dos seus concorrentes, por exemplo, só que você vai morrer na praia, entendeu? Porque você baixou seu preço, está vendendo com prejuízo e nenhuma empresa se sustenta dessa forma. Então, os três objetivos básicos da precificação são esses, tá? A gente parte daí. Mas quando a gente vai precificar um produto e um serviço, a gente precisa pensar um pouquinho mais de maneira estratégica. Porque o que a gente precisa considerar para precificar? Primeiro, a gente precisa considerar, por exemplo, para qual cliente que a gente está vendendo. E isso está meio que de acordo com o posicionamento estratégico, né? Quem que a gente quer atender, né? Então, se você, por exemplo, atua no varejo, né? Então você tem lá, por exemplo, o varejo para classe A, para classe AAA. Você tem o varejo para classe B, o varejo para classe C, o varejo para classe D. E cada uma desses públicos-alvo, eles vão determinar um tipo de precificação que você vai ter, né? O preço que você vai vender, por exemplo, para a classe D é diferente, obviamente, do preço que você vai vender para a classe A. Então, é a primeira coisa que você precisa pensar. Você precisa pensar qual que é o público para o qual você está vendendo, né? Outro ponto importante que precisa ser considerado na estratégia de vendas é o diferencial que você oferece para o seu cliente. Por exemplo, se você quiser vender num preço maior, num valor maior, agregar mais valor no seu produto ou no seu serviço, você tem que pensar se o seu cliente, o seu público-alvo, ele está disposto a pagar aquele preço que você está oferecendo. Porque olha só, sabe o que acontece?
Tem muita empresa que deixa dinheiro na mesa. Tem muita empresa que quer vender, por exemplo, pelo menor preço possível. E aí vamos supor, vende por R$ 50 o produto, por exemplo. Só que na verdade poderia estar vendendo por 60, tá? Poderia estar vendendo por 60, porque aquele consumidor ele pode comprar naquele valor, entendeu? Então ele está disposto a pagar mais. Então se você vende um produto por 50, só que você poderia vender esse produto por 60, você tá deixando dinheiro na mesa, entendeu? Você está necessariamente deixando dinheiro na mesa e pior, você está reduzindo o lucro da sua empresa. Então, quando a gente vai falar de precificação, a gente tem que pensar de uma forma estratégica. Então, o quanto que o cliente está disposto a comprar, né? Por quanto que o cliente está disposto a comprar aquele produto ou serviço e também o valor percebido do seu cliente. Qual o valor que o cliente percebe no serviço que você está prestando ou no produto que você está vendendo, né? Imagina que a sua empresa é uma empresa de instalação de ar-condicionados, por exemplo. Tá? Então, quando você é uma empresa de instalação de ar-condicionados, você tem venda de produto e você tem venda de serviço. Né? Porque você, por exemplo, quando você vai instalar um ar-condicionado para o cliente, você vai cobrar o produto e você vai cobrar o valor do serviço também. Ou quando o técnico ele vai executar uma manutenção, você vai cobrar por aquela visita, você vai cobrar por aquele serviço que está sendo executado. Né? E aí a gente sabe que tem serviço bom, tem serviço médio e tem serviço excelente. Né? Então, se o seu serviço, por exemplo, é um serviço super diferenciado, o técnico ele tem uma qualificação diferenciada, ele atende o cliente de uma forma diferente, ele sabe conversar com o cliente de uma forma diferente, ele sabe explicar para o cliente de uma forma diferente, ele dá um treinamento completo do equipamento que ele está instalando lá para o cliente, o cliente percebe valor naquilo. Então, se vamos supor, a média da instalação, por exemplo, vamos supor, tá, R$ 400 uma média de uma instalação, uma visita, por exemplo, do técnico, se essa mesma empresa cobrar, por exemplo, sei lá, R$ 600 e o cliente vir esse valor naquele atendimento, então tudo certo, o cliente ele está disposto a pagar mais por aquele atendimento. Né? Eu tenho certeza que você já deve ter consumido produtos que você achou tão espetacular que você estaria disposto até a pagar mais, né? A pagar mais por aquele produto ou aquele serviço que você consumiu. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai pensar em precificação, não é necessariamente só a gente colocar o preço e pronto. A gente precisa, antes de precificar o produto, a gente precisa pensar qual que é o público que a gente vai vender, né? Qual que é a demografia, né? Para qual região que eu vou vender, qual que é a faixa etária, né, do cliente que eu vou vender. Como que, obviamente que a gente tem que olhar para o lado externo também, a gente tem que olhar para o mercado também. Como que os meus concorrentes eles estão trabalhando, né? Como que eles estão trabalhando aquele produto. Porque a gente tem mercados que são mais concorrenciais, que tem muito mais concorrência, a gente tem mercados que tem menos concorrência. Se você atua, por exemplo, num mercado de muita concorrência, você tem que estar atento para o externo, você tem que estar atento para o que está acontecendo no mercado, o que os concorrentes eles estão oferecendo, não copiar o preço do concorrente. O maior erro que você pode cometer é copiar erro de concorrente. E sabe por quê? Porque a estrutura de custos e despesas do seu concorrente é diferente da estrutura de custos e despesas da sua empresa. Então, o preço de venda que o seu concorrente está vendendo, às vezes, se você vender pelo mesmo preço, ele pode estar tendo lucro e você pode estar tendo prejuízo. E aí você tem que arrumar a sua casa, entendeu? Só que você não vai saber. Mas isso eu te digo. O seu concorrente ele tem uma estrutura de custos e despesas diferente. Por isso que você não pode copiar o preço da concorrência. Você tem que sim olhar para os concorrentes e você tem que trabalhar com uma inteligência de mercado, né? O que a gente chama de inteligência de mercado. Então você tem que olhar para o mercado, ver para onde o mercado está indo. Né? Isso é importante, você tem que sempre estar com um olhar dinâmico, olhando para o mercado, para onde que ele está indo, quais são os novos tipos de produto que os concorrentes eles estão trazendo, como que é a forma com que os concorrentes estão trabalhando. Mas eu estou vendo que muitas empresas de instalação de ar-condicionado eles estão trabalhando com contratos de suporte e eles estão incluindo peça
no contrato e ir aumentando um pouquinho o valor do contrato, para agregar valor para o cliente e dar menos trabalho para o cliente e para o cliente gastar menos, por exemplo, quando precisar trocar alguma peça, fazer alguma limpeza que você tenha que trocar algum componente. Então, sempre precisa ter um olhar dinâmico para o mercado. Né? Isso é inteligência de mercado, a gente entender, né, o que está acontecendo no nosso mercado. Você, com certeza, conhece melhor do que ninguém o seu mercado. E é importante a gente sempre olhar para todos os lados, a gente olhar para os clientes, ver o que os clientes estão fazendo, como que está o comportamento do consumidor. Né? Antigamente, né, isso, claro, varia de mercado para mercado, mas antigamente era muito comum o cliente ele querer falar no telefone, ele ligar lá para a empresa, querer conversar com a pessoa, né, tirar dúvidas pelo telefone, falar lá pelo telefone, tirar dúvidas técnicas. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com a evolução tecnológica, muitas vezes o cliente ele não quer nem conversar, ele nem atende o telefone se você ligar. Ele fala, manda pelo WhatsApp, manda o orçamento pelo WhatsApp. Né? Ele não quer, às vezes, nem falar pelo telefone, ouvir o preço. Ele quer que você mande pelo WhatsApp. É uma forma dinâmica e tecnológica, e essa é uma mudança que a gente observa. Né? Então, às vezes, por exemplo, seu time comercial lá não consegue falar com os clientes, porque liga, o cara não atende, ele fala ó, não dá para falar agora, manda pelo WhatsApp para mim, manda por e-mail, por exemplo. Muitos clientes acessam os sites, e lá nos sites, a maioria dos sites hoje tem uma forma de o cliente, por exemplo, ele interagir, né, com o departamento comercial lá direto. Olha, queria tirar uma dúvida e tal, tem um projeto assim, eu tenho aqui na empresa uma área tal de X metros quadrados, como que faz, por exemplo, no exemplo do ar-condicionado, eu queria saber quantos equipamentos que eu preciso colocar aqui para a sala que ficar bem gelada e tal, ficar maravilhosa e tal, e não ter problema de não dar conta o equipamento que a gente instalar. Então a gente tem que estar atento para tudo, a gente tem que estar atento também para essas interações com o cliente, porque hoje tudo é muito dinâmico, né? Hoje tudo é muito dinâmico e a gente precisa acompanhar. Né? Você precisa sempre acompanhar o movimento do mercado. Porque a fórmula que você utilizava, por exemplo, há 10 anos, pode ser que hoje não funcione mais, entende? Pode ser que a fórmula hoje não funcione mais. Então a gente precisa sempre se adequar às evoluções, a gente vê o que está acontecendo, a gente observar e ver como que o mercado está evoluindo. Então a precificação ela é muito mais estratégica do que simplesmente você só pegar uma fórmula ou aplicar lá um markup. No meu mercado, Arthur, no meu mercado o pessoal marca tudo duas vezes, né? Então eu compro um equipamento lá por R$600, a gente marca duas vezes lá e eu vendo por 1.200 e tá tudo certo, né? Parece simples, pode ser prático no dia a dia, mas para sua empresa ela ir para outro nível, você precisa pensar a precificação de uma forma estratégica. Tá? Por exemplo, se você aumenta ou reduz o preço do seu produto ou serviço, qual que é o impacto? Eu vou vender mais unidades ou eu vou vender menos unidades? Né? Então, por exemplo, se eu fizer um aumento de valor, será que eu vou vender menos unidades ou vou vender mais unidades ou vai continuar a mesma coisa? Isso se chama elasticidade de preço. Né? É o quanto que a gente, né, é o quanto em percentual que a gente aumenta ou diminui um preço e o quanto que impacta na demanda, se eu diminuo a quantidade vendida ou se eu aumento a quantidade vendida. Então, por exemplo, se você aumenta o preço e você tem uma queda de quantidade vendida muito pequena, então a gente sabe que isso é uma elasticidade de preço, ela é inelástica, ou seja, se você aumenta um preço num percentual maior do que a demanda, né, a quantidade vendida ela cai, então é inelástico. Né? Você, na verdade, isso significa que você poderia realmente vender com esse reajuste que você fez, porque você não vai perder faturamento, você não vai perder receita aumentando o preço. Da mesma forma, quando você vai reduzir um preço. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma promoção ou você quer fazer uma redução do preço de algum produto, você não pode reduzir o preço de um produto aleatoriamente, entendeu? Você precisa primeiro fazer conta, né? Eu vou reduzir o preço em tanto,
quanto que vai ficar de margem de contribuição para esse produto ou serviço. E você tem que pensar também na elasticidade, né? Elasticidade de preço. Então, por exemplo, se eu reduzir X%, em quantos por cento que a quantidade vendida ela vai cair? Então, se você reduzir o preço e cair pouco, né, ou aumentar pouco a quantidade vendida, então você tem uma demanda inelástica, né? Você não tem muito impacto. Agora, se você reduz o preço, por exemplo, um pouquinho, e você tem um aumento enorme, né, de quantidade vendida, aí você tem uma sensibilidade maior de preço, né? Você tem você sabe que você tem uma sensibilidade maior de preço. E elasticidade de preço, isso é calculável, você consegue calcular isso, né? Então, na verdade, a elasticidade de preço é a variação da quantidade, né, dividido pela variação do preço. Né? Então, seja aumento ou redução de preço. Então, você vai ter uma razão entre os dois e você vai saber se aquele produto ele é elástico ou inelástico. Tá? Então, isso se chama elasticidade de preço. E é importante você saber disso antes de você, por exemplo, sair aumentando o preço ou sair reduzindo o preço. Então, precificação, antes de você sair colocando numa fórmula ou colocar no markup lá e já determinar o preço do seu produto ou serviço, você tem que pensar a precificação como uma forma estratégica. E principalmente, agora esse ponto é um ponto que merece muita atenção. A precificação de produtos ou serviços da sua empresa, ela tem que estar alinhada com os objetivos estratégicos da empresa, com a estratégia da empresa. Já ouviu falar sobre planejamento estratégico? Já parou para pensar no planejamento estratégico da sua empresa? Pois é, eu acredito que não. Eu acredito que a maioria que está assistindo nunca deve ter parado. E eu sei por quê. Porque o dia a dia é difícil. A gente está na correria lá do dia a dia e é difícil a gente parar para pensar na estratégia do nosso negócio. O planejamento estratégico nada mais do que a gente olhar daqui a 5 anos e ver aonde que a gente quer chegar daqui a 5 anos. Né? Hoje a gente está aqui, daqui a 5 anos eu vou estar aqui. Como que eu quero estar daqui a 5 anos? E a gente tem um planejamento estratégico da empresa, que é mais macro. E aí a gente vai descer para os objetivos estratégicos. Aí os objetivos estratégicos, a gente vai quantificar o que a gente precisa fazer para chegar lá daqui a 5 anos naquele planejamento estratégico que a gente definiu. Né? Então, por exemplo, você pode ter objetivos estratégicos para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Então, por exemplo, objetivo estratégico de 1 ano. Eu quero crescer a minha receita de vendas em 20% em 1 ano. Esse é um objetivo estratégico. E aí você vai ter que detalhar os planos de ação, como que você vai atingir esse objetivo estratégico, daí vão sair as metas. Né? Então, você vai definir como que você vai chegar nesse objetivo estratégico. Então, a precificação, ela tem que estar alinhada, totalmente alinhada com a estratégia da empresa. Porque pensa só, você tem um objetivo estratégico, olha, em 1 ano eu quero crescer a receita de vendas da empresa em 20%. Só que você pega e faz uma redução dos preços de venda da sua empresa. Isso está alinhado com a estratégia, com o objetivo estratégico definido? Não está alinhado. Com certeza não está alinhado. Porque você simplesmente baixar os preços dos produtos ou serviços é complicado, é perigoso se você fizer isso de uma forma aleatória, sem fazer conta, por exemplo, sem analisar qual que vai ser o impacto de uma redução de preço. Porque com certeza você reduzir preço vai diminuir a margem de contribuição. Então você precisa fazer uma análise mais minuciosa. Mas o mais importante é que a precificação, a estratégia de precificação tem que estar alinhada com o objetivo estratégico, o planejamento estratégico, a estratégia da sua empresa. Pensa nisso. É importante, você que é dona de negócio, empresário, empresária, você tem que saber que você é a cabeça pensante do seu negócio. Tá? É você que vai fazer, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai estabelecer a estratégia da sua empresa por você. Você tem que saber qual que é a missão da sua empresa, qual que é a visão da sua empresa, quais são os valores da sua empresa. Isso tudo
vai ser substrato para o seu planejamento estratégico. Aonde que você quer chegar daqui a 5 anos? Você tem que parar um tempo e pensar. O que eu quero, onde que eu quero que a minha empresa chegue? Como que eu quero que a minha empresa esteja daqui a 5 anos? Como que eu quero que ela esteja daqui a 5 anos? E aí você vai estabelecer o planejamento estratégico da sua empresa. Tá? E a precificação, ela é um veículo que vai ajudar a você atingir todos os objetivos estratégicos que você tem na empresa. Por isso que a precificação em si, ela não é uma coisa simples. Ela pode parecer simples porque você vai lá, coloca um markup lá e colocou um preço de venda. Colocou lá numa fórmula, chega num preço de venda. Mas a precificação ela vai muito além disso. Ela vai muito além. Você tem que pensar na parte externa, né, na inteligência de mercado, e você tem que pensar também em estabelecer uma precificação alinhada com o planejamento estratégico da sua empresa, certo? Então é isso aí. Então nesse vídeo eu queria que você tivesse essa consciência da precificação, para você entender e começar a pensar melhor sobre precificação na sua empresa. Não tratar como uma coisa simples, só de colocar preço e colocar lá para vender ou colocar lá para você vender o serviço. Tá? Precificação, ela precisa ser estratégica, de acordo com os objetivos estratégicos, de acordo com o planejamento estratégico da sua empresa, certo? Então é isso aí.